Olá, eu sou o Manuel Melo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Orçamento na Construção Civil. O tema desta videoaula será a tabela dinâmica, uma importante ferramenta do Excel para análise de dados e tomada de decisões, no cruzamento de informações de maneira rápida. Podemos, com esta ferramenta, criar relatórios gerenciais, como analisar de forma objetiva dados de uma planilha extensa, através da criação de uma tabela dinâmica. Em nosso exemplo, vamos montar um estudo com base em uma planilha banco de dados com insumos de um orçamento analítico de um edifício residencial. Para a montagem da tabela dinâmica, vamos partir da relação de insumos. Tem como base a planilha orçamentária. É importante para a criação da tabela dinâmica que tenha essa linha com os títulos. No caso aqui, os códigos de cada insumo, grupo de insumo, descrição do insumo, a quantidade, preço unitário, preço total e o percentual. Vamos iniciar a elaboração da tabela dinâmica. Primeiro passo é destacarmos a planilha. Vamos aqui em inserir tabela dinâmica. O intervalo já está lá selecionado. Podemos também aqui, ele dá essa opção de você usar uma planilha externa, mas nesse caso a gente vai usar a própria planilha. E você colocar essa tabela dinâmica na própria planilha, criando uma aba nova, uma planilha nova. Vamos dar aqui OK. Aqui nós temos a formatação da tabela dinâmica. E como podemos ver aqui, os itens de cabeçalho aqui vão estar aqui, aonde permite você criar seu relatório de acordo com suas expectativas. Vamos iniciar. Primeiro passo, vamos criar a primeira tabela aonde eu possa identificar grupo, o percentual e o valor. Então, esse primeiro quadrante aqui se refere a um filtro que você pode criar na sua planilha. Esse segundo quadrante e esse terceiro quadrante se refere a você formatar sua planilha ou em colunas, os rótulos em colunas ou em linhas. No nosso caso, vamos usar em linhas. Então, qual é o meu rótulo? Eu quero descrever o grupo de insumo. Grupo de insumo. Então aqui eu tenho todos os insumos relacionados. Aí, segundo passo, nos valores, aonde eu vou querer o cálculo? Eu quero o percentual. Aqui eu tenho todo o percentual e o valor total, preço total. Temos aqui a nossa planilha. Agora só vamos formatar. Podemos aqui dar uma organizada. Aqui só fica preço, percentual, que não precisa da soma, preço total. Vamos colocar aqui em percentual, percentual com duas casas, aqui em valor monetário. Agora nós podemos classificar em uma curva ABC.
Como eu posso fazer isso? Eu clico aqui com o mouse direito em classificar, mais opções em ordem decrescente. Aonde eu quero essa ordem? Eu quero essa ordem no preço total. Venho aqui, preço total. Dou OK. Então aqui eu já tenho a minha classificação, que eu já posso enxergar aqui que a mão de obra tem 28%, o valor da mão de obra, o segundo item que está pesando nos meus insumos é material de construção, aço e assim sucessivamente. Vou querer agora montar uma segunda tabela. Eu copio essa tabela, copiar e vou aproveitar a formatação e colo ela aqui. Tá, minha segunda tabela, vamos retornar, desmarcar. Qual é a informação que eu quero extrair daqui? Eu quero agora, dentro dessa tabela, fragmentar esse estudo. Então, agora eu vou utilizar o filtro. Vamos inserir grupo de insumo. Então eu já tenho aqui o grupo de insumo. Então eu tenho aço, concreto, eu já consigo. Qual é a segunda informação que eu quero? É a descrição desse grupo. Então eu venho, rótulo de linha de novo, a descrição. Então eu tenho todos os itens. Quero, na mesma formatação, o percentual e o preço total. A mesma situação que nós criamos aqui, vamos, que só fica percentual, duas casas decimais e preço total. Então podemos enxergar aqui a segunda tabela. Clica com o mouse direito em classificar, mais opções, ordem decrescente, eu quero meu preço total. Aí eu tenho uma curva ABC. Vamos agora analisar. Eu tenho aqui a mão de obra é 28%, o percentual dela. Eu posso criar um novo relatório aqui, indo na mão de obra. Podemos observar na segunda tabela minha curva ABC, aonde está distribuído essa mão de obra. E posso criar outra tabela dinâmica detalhando agora mais informações. Copio de novo a planilha dinâmica. Agora, qual é a informação que eu quero nessa planilha agora? Eu vou desmarcar. Para desmarcar é só você tirar aqui. Eu tenho na primeira tabela dinâmica o resumo com os pesos de cada grupo de insumo. Eu tenho aqui demonstrando cada grupo de insumo percentual que cada item tem nesse grupo. Agora eu quero o preço unitário e a unidade. Vou criar um filtro aqui porque eu vou ter que ser igual à segunda tabela. Grupo de insumo, eu tenho um filtro. Eu venho descrição do insumo. E agora eu quero também nessa descrição, nesse rótulo, eu quero a unidade. Então eu já abri a unidade. E quero o preço unitário. Eu tenho aqui a mão de obra e o valor está em hora e o valor unitário dessa mão de obra. Ok? Já está criada as três tabelas que vão me dar as informações para que eu possa fazer uma análise. Agora vamos formatar. Para formatar,
é só clicar dentro da tabela dinâmica, que ela te dá opções de design para organizar seu relatório. Várias opções que você pode estar aí montando seu relatório. Nessa planilha a gente pode destacar aqui, ó, linhas em branco, separando para cada grupo de item. Para cada grupo de item, nós aqui criamos a formatação. Então aqui nós já temos as três tabelas, aonde eu tenho um resumo, tanto que eu tenho uma planilha extensa. Nós temos aqui a tabela dinâmica, onde eu posso extrair informações que me auxiliam numa análise e até numa apresentação. Então, você pode criar essa tabela para controle de estoque, para acompanhamento de material na obra e para ter essa ferramenta como auxílio na sua gestão, como também na parte do orçamentista, ter uma ferramenta ali de auxílio de velocidade na análise. Se está fazendo um orçamento, você vai estar separando o material para cotação. Então você tem aqui, você pode separar por área. Então você tem as áreas para você separar. Então você vai separando, você vai enxergar o que é que está pesando, aonde você vai negociar. Então é importante o domínio dessa ferramenta. Ok, até um próximo vídeo. Obrigado.